Lição 27ª. Perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de nosso Pai, de nosso Criador, que estas bênçãos possam nos alcançar aonde quer que nos encontremos. O nosso objetivo hoje é comentar a lição 27ª do livro Sinal Verde, intitulada Perante os Outros. Em maio deste ano, precisamente no dia 13, nós comentamos esta lição. Naquela oportunidade, nós focamos o nosso comentário sobre a facilidade que nós temos em criticar o próximo. Hoje, meus irmãos, o nosso objetivo é realçar que, pelo medo da crítica, geralmente fugimos de nós mesmos e do convívio social. Numa leitura cuidadosa desta lição, nós iremos perceber que André Luiz direciona a nossa atenção nesse sentido. O medo que nós temos da crítica. E quando, meus irmãos, eu falo em crítica, não me reporto somente à crítica alheia, mas à autocrítica. Tanto isso é verdade que André Luiz destaca nesta lição o seguinte: frequentemente só pensamos na crítica. E a crítica nós temos que reconhecer. Para a maioria das pessoas, a crítica geralmente assusta. A autorreprovação nos intimida também. Ora, para aquele que não se conhece, para irmão nosso ou para um de nós que tem a autoestima baixa, a crítica tem o poder de frustrar o nosso maior interesse. O interesse em sermos aceitos, em sermos socialmente reconhecidos. A busca pelo reconhecimento. Ser aceito, meus irmãos, é tão importante que, com o passar do tempo, vamos vestindo máscaras sociais. E para sermos aceitos, passamos a reprimir em nós, se necessário for, o que é objeto de censura própria, o que é criticado pelo próximo, o que não é chancelado pela sociedade, ou o que é reprovado pela moralidade vigente. Reprimimos, como já dissemos, até mesmo as nossas habilidades, as nossas emoções não aceitas pela sociedade. Com isso, vamos, paulatinamente, abandonando nós mesmos por alimentarmos falsas crenças para satisfazermos a expectativa do outro ou para atender o clamor social. Renunciamos a nós mesmos, reprimindo não apenas o que é rotulado como pecado, como inclusive as qualidades que nós temos.
Vale repetir, chegamos até mesmo a não desenvolver habilidades pelo medo da crítica. Pelo medo da crítica, meus irmãos, fazemos questão que o que é indesejável permaneça escondido, permaneça reprimido. E aquilo que é reprimido é deixado na sombra, como fazemos ao depositar no sótão de nossa residência o que é indesejável no dia a dia, aquilo que não queremos usar no cotidiano. Temos medo do apetite ao que é censurado, medo de que as pessoas descubram o que pensamos, medo de nos mostrarmos tal como somos. Temos medo da nossa própria intimidade. E, tristemente, caímos na armadilha da crítica. Não só reprimimos, como passamos a projetar no próximo o que em nós é indesejável. Passamos para e passo para a hipocrisia. E a crítica nos leva não só a nos afastar emocionalmente das pessoas, como a crucificá-las pela projeção de nossa sombra. Se a princípio nos afastamos pelo medo da crítica, também passamos a agredir em nome dela. Esquecidos de nós mesmos, passamos a agressão. Esquecidos de nós mesmos, passamos a dividir a humanidade entre anjos e diabos. Esquecidos de nós mesmos, caímos na hipocrisia da santidade, simulando virtudes chanceladas pela sociedade. Esquecidos de nós mesmos, não raro passamos a idolatrar ou a execrar pessoas, projetando no outro as nossas virtudes, os nossos pecados. Esquecidos de nós mesmos, rejeitamos a virtude por puro recato. Esquecidos de nós mesmos, pelo medo da crítica, não investimos em nossa habilidade. Esquecidos de nós mesmos, não mergulhamos bem fundo em nossa própria intimidade. E assim, passamos a inconscientemente projetar no próximo a nossa maldade. Esquecidos de nós mesmos, afugentamos a sombra, projetando-a no outro como forma de desacato. Tudo isso por quê? Como diz André Luiz, por frequentemente só pensarmos na crítica. Somos hábeis em criticar, contudo, temos muito medo de ser criticados. Certa vez, meus irmãos, num vídeo no YouTube, a apresentadora Flávia Melissa pronunciou a seguinte frase que me ajudou bastante: incomodou, doeu, leva para casa, que é teu. Naquela época, imediatamente, me recordo bem, lembrei-me do seguinte ensinamento de Jesus Cristo: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Jesus Cristo, como sempre, pontual, chama a nossa atenção de forma incisiva para esta dura realidade que teimamos em não ter contato. Ora, Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, nos ensinou e nos ensina que o próximo é ponte para o autoconhecimento. Incomodou? Doeu? Leva para casa que é teu. O que tenho eu a ver com o cisco no olho do meu semelhante? Certamente, meus irmãos, o cisco no olho do próximo
direciona em mim o caminho a ser explorado. Enxergar em nós o que precisa ser enxergado é uma dura realidade que não temos coragem de enfrentar. Quantos não são aqueles, irmãos nossos, que por se sentirem inseguros, tornam-se arrogantes para convencer os outros que estão confiantes? Quantos não são aqueles? E quantas vezes a nossa postura daquela pessoa que, sendo obesa e não convive bem com esta realidade, quantas e quantas vezes essa pessoa cai no ridículo de criticar o próximo por conta da obesidade? E aqueles, meus irmãos? E aqueles que criticam as prostitutas e não confessam a si mesmo a atração que por elas sentem? Quantos, por outro lado, não são aqueles que são desonestos no trato com o patrimônio alheio e acusam o semelhante de desonestidade? E o que dizer a respeito do homofóbico, que não raro sente atração sexual por pessoa do mesmo sexo? E aquela situação que criticamos as ideologias de morte, como fascismo, nazismo, mas diante de pequeno contragosto no relacionamento diário, passamos a alimentar ódio ferrenho ao semelhante, desejando exterminá-lo em nossa própria intimidade. Nós poderíamos aqui continuar citando milhares de exemplos de pessoas como nós, que em público condenam os outros, mas esquecem de olharem para si mesmos na sua própria insanidade. A lei, todavia, meus irmãos, continua nos convidando a percorrer o caminho do autoconhecimento. Mas o convite da lei, nós, a maioria, relutamos em percorrê-lo. E esta relutância nos leva a enxergar no outro, a continuar enxergando no outro aquilo que nos incomoda. Inconscientemente, passamos a usar o nosso semelhante como um espelho. A negligência nessa nossa conduta impede o mergulho em nossa própria intimidade. Precisamos perceber que a nossa acusação, o nosso julgamento, podem servir de indício à nossa própria fragilidade. Somente quando desistirmos de fingir em busca de aprovação, abandonando a ideia de sermos aquilo que não somos, adquiriremos ou conquistaremos a liberdade de nos expressar e retomar o caminho da individuação. Quando deixarmos de nos aprisionar pela aprovação alheia, passaremos automaticamente a nos amar. Não alcançaremos, meus irmãos, não esqueçamos disso. Não alcançaremos a santidade sem entrarmos em contato com o pecador que reside dentro de nós, no sótão de nossa inconsciência. Mas para isso, nós precisamos ter muita coragem. No capítulo 1 do livro Libertação, André Luiz nos traz ensinamentos valiosos. Neste livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 1, o ministro Flacos adverte-nos que possuímos no recesso de nosso ser os círculos de luz e de trevas. Neste mesmo livro, no capítulo 4, agora, o ministro Gúbio deixa bem claro que somos nós mesmos aqueles que rotulamos de gênios malditos, de demônios, quando nos desviamos impenitentes da lei. Entretanto, vale ressaltar,
ainda teimamos em reconhecer que os homens criminosos são seres à parte da criação. Mas não são. São irmãos como nós mesmos, nem anjos, nem perversos. Estes irmãos são temidos porque espelham, de certa forma, a nossa própria realidade. Isto é, são afins às tendências que ainda nos escravizam, nos seduzem ou causam admiração. O benfeitor espiritual André Luiz está dizendo bem claro que o nosso desafio maior é vencer as trevas que ainda habitam na intimidade de nosso ser. Para vencermos as trevas, precisamos iluminar a nossa sombra, jamais mantê-la oculta. Se desenterrarmos o nosso passado, meus irmãos, iremos nos deparar com lamentáveis reminiscências. No livro A Sombra do Abacateiro, Chico Xavier nos traz mais uma preciosa lição. Chico Xavier diz o seguinte: Emmanuel costuma dizer que o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Portanto, meus irmãos, meus amigos, o autoconhecimento é o caminho. O autoconhecimento nos levará a visitar o sótão, a auscultar o nosso inconsciente, a prestar atenção em nossas tendências. Sem visitarmos o sótão, sem conhecermos a nossa sombra, sem esta reciclagem, é impossível sermos livres. Manter a sombra oculta favorece a sua influência sobre nós mesmos, sobre a nossa conduta, favorecendo a nossa própria escravidão. Revisitarmos a sombra é fundamental na conquista do aprimoramento de nós mesmos rumo à individuação. Fazer um balanço de nossas crenças, fazer um balancete a respeito dos nossos costumes sociais é salutar. A inclusão da sombra no mar de nossa consciência nos levará ao crescimento, ao desenvolvimento de nós mesmos como ser integral. Em assim fazendo, iremos perceber que a conduta do próximo geralmente nos incomoda pela afinidade e a repulsa ou a acusação é a postura célere em não nos enxergarmos no outro. O auxílio ao próximo é o nosso melhor investimento. Que frase maravilhosa esta de André Luiz. O auxílio ao próximo é o nosso melhor investimento. E a crítica alheia é o auxílio do próximo em nosso favor. O próximo é, como nós, um ser humano, com virtudes e vícios. Ele tem, como nós, as suas necessidades. Ele alimenta, como nós, os seus próprios sonhos e ele enfrenta, como todo e qualquer ser humano, problemas e lutas. Precisamos, sim, nos preparar para enfrentar as críticas, mas jamais esqueçamos de que ela nos ajuda bastante. Todavia, ao lidarmos com a crítica, jamais esqueçamos a compaixão, a amorosidade, o alto amor. Olhemos para a nossa sombra, retiremos as indesejáveis máscaras, olhemos para nós mesmos com amor verdadeiro, com compaixão, com paciência, com fé em Deus. O autoconhecimento, repito, nos levará automaticamente à empatia, à compreensão, ao amor, ao verdadeiro amor. Somente assim iremos burilar a pedra preciosa que todos nós somos.
Que Jesus Cristo nos abençoe, ilumine o seu caminho e que você não se envergonhe do seu passado. Que você olhe para você com carinho e tenha certeza de que nós estamos aqui rumo ao progresso através do autoconhecimento e do autoaprimoramento. Que Jesus nos abençoe.